É, Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui no estudo desse capítulo 8 de redes, tá? É, Iniciando aqui essa aula para vocês, tá? Lembrando aqui dessas recomendações aqui, tá? A sala de aula virtual é uma extensão dessa sala de aula presencial, portanto o regulamento e tal do ROD, né? Então nós temos que, seguindo essas regras aqui do ROD, né? Nós temos que nos atentar a isso, né? Que não podemos compartilhar a gravação das aulas ou materiais disponibilizados pelo professor. Temos que tolerar também, ter paciência com possíveis falhas tecnológicas durante esse período que nós estamos tendo aulas assíncronas e síncronas, tá? Estou dando preferência em gravar as aulas de forma assíncrona, né? Porque alguns alunos não podem estar online no momento das lives, e aí para não para não comprometer, né? Vocês podem assistir de forma assíncrona e depois nós todos temos um momento de forma síncrona para tirar dúvidas e conversar mais sobre a aula, tá? Então vamos lá, estou um pouco gripado, mas nós vamos conseguir. Então é o seguinte, nós vimos um pouco já de segurança de rede, né? Já vimos também algumas formas de criptografia, né? Entendemos o que é a criptografia simétrica, o que é a criptografia assimétrica, né? Vimos aí como é que o RSA funciona, tá? E aqui nós vamos entrar agora num ponto importante, né? Que já é utilizando essas regras de criptografia na aplicação, tá? Para garantir a integridade das mensagens, né? E assinaturas digitais. Como nós sabemos, na internet nós precisamos fazer transações comerciais, e essas transações comerciais, e isso não é só transação comercial, né? Os equipamentos, eles precisam trocar informações. Essas informações são informações sensíveis, que se elas forem burladas, né, pode comprometer muitas pessoas, tá? Por exemplo, roteadores precisam trocar entre si tabelas de roteamento, sistemas precisam trocar entre si informações, tá? E aí entre esses atores, né, que essa simbologia que é usada no livro, né, entre Alice e Bob, é só um exemplo. E nós já vimos que isso se aplica aos mais diversos contextos, né? Pode ser um de nós tentando acessar um sistema bancário também, tá? E aí nós precisamos ter métodos de garantir que aquela pessoa que está dizendo ser, né, somos nós mesmos. Por exemplo, eu sou fulano, né? Isso não adianta você chegar para um sistema e falar isso. Por quê? Porque ele não lhe conhece, tá? Porque é como se é diferente você ir no banco que o gerente lhe conhece, né? Então, remotamente, via internet, nós precisamos de meios para garantir a nossa autenticidade, né? Garantir que somos quem estamos dizendo ser, né? Então, de que formas nós garantimos isso? Através de assinaturas digitais. E isso hoje se aplica aos mais diversos contextos, em termos de empresas, né? Advogados, todos eles entram no sistema do judiciário, né? Eles autenticam em sistemas, tudo utilizando a assinatura digital, tá? E aí no decorrer desse tópico nós vamos ver como é que funciona, quem é que garante essa assinatura digital, né? E a assinatura digital, o que é que ela vem garantir? Ela vem garantir exatamente a integridade da mensagem, né? Porque é aquele exemplo lá que eu dei do rei que mandou uma carta para um outro reinado, e ele
coloca lá a marcação na carta, né, do anel dele, garantindo que aquela carta, se for aberta, aquela marca lá que ele colocou vai ser violada, né? Então aquilo ali é como se fosse a assinatura do rei, né, para que aquela informação não seja aberta. Se for aberta, a pessoa vai saber, né, porque foi rompida, né? Então vamos lá. Integridade de mensagem e assinatura digital. Para autenticar a mensagem, Bob precisa... só um instantinho que eu vou aqui só colocar aqui um cronômetrozinho aqui para... Beleza. Para autenticar a mensagem, Bob precisa verificar se a mensagem foi realmente enviada por Alice, a mensagem não foi alterada em seu caminho para Bob. Então, um ataque, quer dizer, relativamente fácil no algoritmo de roteamento, é Trude distribuir mensagem de estado de enlaces falsas, né? Então, por exemplo, se um atacante ele tiver acesso aos roteadores, a ter como alterar a tabela de roteamento de um tráfego de mensagem, ele pode direcionar aquelas mensagens para um determinado lugar onde aquelas mensagens elas possam ser, digamos assim, descriptografadas ou possam ser burladas, tá? E isso é um dos fatores até que o governo americano, né, ele utiliza isso, né, para, em termos de os órgãos, né, de espionagem americana, eles utilizam isso, né, essa questão de filtragem dos dados que passam por tabela de roteamento para buscar possíveis comunicações nos Estados Unidos de terroristas e etc. Tá? Então, se fosse realizado um ataque no algoritmo de roteamento, né, a Trude ela conseguiria burlar a entrega para essas mensagens, mudando o destino delas, né? Então, esse é um exemplo da necessidade de verificar a integridade da mensagem, ou seja, ter certeza de que o roteador A criou a mensagem e que ninguém alterou em trânsito, né? E aí, como é que isso funciona na prática, né? Nós podemos utilizar a função hash, né? Então, a função hash o que é? É uma função, como eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Que ela, independente da quantidade de caracteres, ela gera um número de igual tamanho, tá? Para qualquer sequência de caracteres. E essa sequência ela é gerada de forma totalmente aleatória, né? De forma que seja assim, quase praticamente impossível termos duas mensagens iguais, né? Então o que é feito aqui, né? Nós temos aqui os dados, né? A Alice ela pegou os dados da mensagem, tirou um hash, né, desses dados, né? Então, quando ela tira um hash, é como se ela tivesse tirando assim uma identificação desses dados única, identificação única. Se ela mudar uma vírgula desses dados, o hash da mensagem muda, né? Então ele pega esses dados, anexa a eles o hash, né, tá? E transmite para o Bob. Quando a mensagem chega lá para o Bob, né, o que é que o Bob faz? Ele separa a mensagem e o hash, tá? Separa, tá? E aí ele tira um novo hash dos dados que chegaram. E aí quando ele tira esse novo hash, tá? Ele compara o hash que ele tirou com o hash que veio de Alice. Então, nesse caso, ele vai perceber que se os hashes forem iguais, a mensagem está autêntica, né? Foi realmente a mensagem que a Alice transmitiu sem mudar uma vírgula, tá? Então, isso aqui é um exemplo do uso de hash para verificar a integridade da mensagem.
Aqui tem um outro exemplo, né? Só afastar a mensagem aqui. Eu coloquei para apresentar pelo PowerPoint, mas aí não achei melhor dessa forma aqui, porque aqui eu tenho como sublinhar e tal. A função de hash precisa ser transmitida de forma segura, né? Ou seja, precisa ser protegida de modo que, se algum adversário, por quê, né? O que acontece? Se nós transmitirmos o hash como foi transmitido aqui, esse slide aqui por Alice para Bob, né? E se o adversário tiver acesso a essa mensagem e ele tiver acesso ao hash, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esses dois dados, a mensagem e o hash, pode descartar esse hash que nós estamos mandando, né, que a Alice está mandando no caso, mudar a mensagem, tirar um outro hash e encaminhar o hash falso com a mensagem falsa para o Bob, né? Então por isso que ele diz, né, que esse hash, ele tem que ser transmitido de forma segura, né? Se a mensagem não for mensagem sigilosa, nós precisamos garantir somente a segurança do hash, nós não precisamos garantir a segurança da mensagem, né? Porque se a mensagem for mensagem que todos podem ler, né, que é uma mensagem tipo assim, uma comunicação oficial, né, de um determinado governo, tudo, então ele precisa, na verdade, ela pode ser lida por quem quiser. Agora tem que ser garantido que aquela mensagem, ela está íntegra, né, que ela não foi alterada durante o seu caminho, né, por onde ela passou, tá? Alice aqui no caso, ela transmite um bloco de dados e anexa um valor de hash. Aí a Dart aqui faz justamente isso, né? Ó, ele recebeu aqui os dados, ó, né? E aí ele faz um ataque chamado como homem ao meio, né? Esse ataque man in the middle, pessoal, é um ataque em que o atacante, o que é que ele faz? Ele recebe um dado A e aí entrega um dado B, né? Ele está entre os dois atores aqui, tá? Então ele vai alterar o conteúdo da mensagem, né? E pegou os dados aqui, ó, pegou aqui o dado, né? Calculou o novo hash, mudou o dado e entregou isso aqui para Bob, né? Então, por que ele fez isso? Porque o hash estava sendo transmitido de forma aberta, né? E se vocês quiserem ver um pouco mais disso aqui, existem programas na internet e sites que vocês podem baixar algum programa para ele calcular o hash de um determinado arquivo. Por exemplo, se você for baixar uma distribuição Linux na internet, isso é importante, né? Você pode, do site lá da empresa, da distribuição, por exemplo, do Linux Mint, do Debian, do Ubuntu e tal, quando você vai baixar, ele lhe dá o hash daquele arquivo, daquela ISO. Para quê? Para que quando você baixar, você pode executar o hash em cima da ISO e comparar os dois hashes. Por quê? Porque pode correr o risco daquele site lá ele ser falsificado, né? Ou então ser burlado e ter alguém distribuindo lá versões daquele sistema operacional alteradas, né? E aí isso comprometer os usuários do sistema. Aqui um exemplo de aplicação da função hash, né? Aqui o que ele faz? Ele pega aqui a mensagem, o hash, ó, tá? E criptografa ambos, né, simetricamente e transmite ao receptor. Isso aqui é como se ele tivesse, ó, juntando as duas informações, ó, a mensagem e o hash da mensagem, né? E aqui ele criptografa com essa chavezinha K, né? E transmite para o receptor. E aí o receptor lá pega a chave dele lá, que é a mesma aqui, né? Mesmo valor, decriptografa, né? Pega a mensagem, né? Faz o mesmo processo lá daquele slide anterior, tira o hash dessa mensagem e compara com o hash que veio incorporado a ela. Então, se os hashes forem iguais, a mensagem está autêntica, né? E essa mensagem também
ela garantiu a confidencialidade, né? Porque ela veio criptografada, né? Outro exemplo, né? Aqui aquilo que eu falei, né? Que quando a mensagem ela não é confidencial, a mensagem ela pode ser transmitida aberta, é criptografado só o hash, né? E transmitido junto aqui o hash criptografado, ó. Estão encriptados aqui, ó, a mensagem, a chave, né? A criptografada, tá? Mais o hash da mensagem, né? E aí o receptor faz aquele processo que a gente comentou no slide passado, né? Eles criptografam o hash e compara se ele está autêntico, né? Aqui um outro exemplo, né? É possível usar uma função hash, mas não a encriptação para autenticação de mensagens. A técnica considera que as duas partes se comunicando compartilham um valor secreto comum, S. Então aqui o que acontece, né? Porque se nós formos ver nesse exemplo aqui, tá? Aqui existe também uma falha, porque essa chave aqui é uma chave simétrica, né? E nós sabemos que a chave simétrica ela é frágil, né? Tá? Ela é uma chave frágil e ela não, digamos assim, ela é fácil de quebrar, né? Mais fácil de conseguir ser quebrada, né? E aqui ele dá um outro exemplo, tá? Em que o que é que eles fazem? Eles têm um código, né? Eles têm um código que garanta, né? Um código que garanta que aquele hash, né? Ele mesmo que ele seja calculado por um atacante, ele não possa ser modificado, né? Então o que é que eles fazem aqui? Tá? Eles pegam um valor comum, né? Por exemplo, vamos dizer que Alice combina com Bob e diz assim: Bob, eu vou transmitir o hash da mensagem, tá? Só que eu não vou transmitir o hash simplesmente do meu arquivo, só o hash do meu arquivo. Eu vou incorporar um valor secreto quando eu calcular o hash, porque algum atacante pode pegar, mudar o meu arquivo, tirar um outro hash e mandar para você, né? Como o que aconteceu no slide aqui, pode ter acontecido, por exemplo, nesse slide aqui, ó. O que acontece aqui? Ele está transmitindo o hash criptografado, tá? Só que a mensagem, o hash, são mandados, digamos assim, se forem mandados de forma aberta, né, sem ser totalmente criptografados, né? O que acontece? Pode acontecer o mesmo ataque do homem ao meio, né? Man in the middle. Aquele hash criptografado ser descartado, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma identificação nele, naquele hash criptografado, que garanta que ele veio de Alice. Tá? Prestem bem atenção. Não tem. Se eu criptografo uma informação, tá? Um exemplo aqui, eu tenho aqui um quadradinho desse aqui, tá? E vou transmitir ele aqui para o outro lado. Vou transmitir ele aqui para o outro lado. Quem me garante que esse quadrado que eu mandei foi o que chegou do outro lado, né? Se ele não chegou lá de forma alterada, quem me garante? Porque não tem nenhuma identificação minha naquele quadrado. Eu digo assim: rapaz, eu mandei para você, né? Outra coisa é como se você dizer assim: você manda uma informação para uma pessoa, tá? E aí você não confirma depois com a pessoa que informação ela recebeu, porque quem levou a informação, né, pode ter modificado algum detalhe da informação que faça toda a diferença no final, tá bem? Então, nesse exemplo aqui, tá? Que somente o hash é criptografado, tá? Eu não identifico que esse for o hash que eu criptografei. Então isso é uma técnica falha, tá? Então o que é que a gente pode fazer para resolver isso, né? Nós podemos, no caso aí Alice e Bob, eles podem
dizer assim, ó, nós vamos incorporar aqui o nome X, né? Vamos supor aqui que o autor aqui ele diz assim, ó, o A calcula o valor de hash sobre a concatenação da mensagem e um S, né? Então esse S é um valor secreto. Eles pegam, por exemplo, pode ser uma sequência numérica, pode ser um nome junto com sequência numérica, e esse nome com essa sequência numérica, vamos dizer assim, seja uma mensagem que eles estão mandando junto ao hash para garantir, né, aquele código secreto garantirá que a identificação daquele código hash. Desculpa aí, pessoal, mas é que eu estou meio gripado mesmo. Tá? E aí o que acontece? Eles aqui ele pega a mensagem, incorpora a mensagem, esse valor aqui, ó, tira o hash dessa mensagem, tá? E aí incorpora aqui a mensagem e o hash aqui de ambos, né, da mensagem, mais o código secreto, transmite lá pro Bob, né? Quando o Bob recebe, ele vai separar aqui, vai tirar o hash, né, da mensagem aqui, ó. E quando ele tira o hash, ele vai comparar com o hash que foi com o hash que a Alice mandou, e aí ele vai identificar que aquela mensagem que ele recebeu, tá, mais aquele valorzinho lá que ele conhece, ó, tá aqui o S, ó, ele já tem o S dele lá, né, que é o mesmo código. Ele pega a mensagem e o S e tira o hash e compara com o hash que veio de Alice. Então, se o hash for idêntico, né, o que ele está garantindo aí? Que realmente aquela mensagem está íntegra, porque aquele hash veio de Alice mesmo, porque pelo contexto, né, pelo código dentro do hash, ele tem como garantir isso, né? Porque outra pessoa não teria esse valor aí para enviar, tá? Aí ele diz, ó, como o valor secreto em si não é enviado, um oponente não pode modificar uma mensagem interceptada e não pode gerar uma mensagem falsa, tá? E aí, por exemplo, se algum ataque fosse feito aqui, quando eles recebessem lá o hash, né, quando o Bob recebesse o hash, que ele fosse comparar, ele dizia assim, pronto, o hash realmente é dessa mensagem aqui, só que eu recebi, só que não tem o nosso código secreto. E aí ele ia saber que aquela mensagem não foi a Alice que mandou, que foi uma mensagem que foi alterada no caminho, tá? Então, assim, nesses casos aqui, pessoal, nós estamos vendo que a mensagem ela está sendo enviada de forma aberta, né? Mas ela também pode ser enviada de forma criptografada, né? Ela pode ser enviada de forma criptografada também, tá? E é justamente nesse exemplo aqui que nós vemos isso, né? Ó, a confidencialidade pode ser acrescentada à abordagem do método C, encriptando a mensagem inteira mais o código hash. Então o que é que eles fazem aqui? Nesse caso aqui ele está garantindo autenticidade, está garantindo integridade, está garantindo não repúdio e está garantindo a confidencialidade também. Ó, aqui ele pega o código lá secreto, né, junto com a mensagem, tira o hash de ambos, junta aqui os dois, encripta, tá, com essa chavezinha cá, e aí ele, veja aqui, ó, que ele encripta com a chave dele aqui, ó, a mensagem mais o hash, né? E o hash ele tem dentro dele, ó, ele tem o hash da mensagem mais o código secreto, tá? Então ele junta aqui o bolo todo e manda lá para Alice, né? Ou quer dizer, a Alice manda para o Bob. Quando o Bob recebe lá, ó, ele decripta aqui com a chave
e faz o processo inverso, né? Tira o hash, verifica se tem lá o código secreto deles e etc. Compara, beleza, é autêntico. Pronto. Tá? Então esse aqui também é uma forma de transmissão de alguma informação, tá? Garantindo praticamente todas as nossas regras de segurança, né, no caso, né? Só que tem um detalhe, né, que nem sempre, pessoal, entre equipamentos é possível nós garantirmos todas as regras de segurança, porque isso requer o que, né? Requer cálculo matemático para poder resolver um determinado encriptação, né? Porque tem algoritmos criptográficos que eles requerem um poder computacional considerável, né? Tem dispositivo, inclusive, desses mais novos, né, ligados à área de IoT, que eles não tem como se garantir uma criptografia segura a eles. Então tem que ser elaborado técnicas de criptografia de baixo poder computacional, né? E aí você pergunta, professor, isso é seguro? Nem sempre, né? Nem sempre, ou na maioria das vezes não, né? Porque uma abordagem de força bruta, ela quebra até algoritmos poderosos, quanto mais algoritmos não poderosos, né? Mas aí é que tá, né? Então nós podemos, o quanto mais difícil for, né? Se nós bolarmos formas de tornarmos isso, digamos assim, o menos computacionalmente pesado, né? Porém, né, seguro, melhor, né? Código de autenticação da mensagem. Quando a confidencialidade não é exigida, né, o método B tem uma vantagem sobre os métodos A e D, que encripta a mensagem inteira, pois menos cálculos são envolvidos. Justamente isso, né? Então, quando não houver necessidade de confidencialidade, só de integridade, nós temos um poder computacional muito menor, né? Porque só vamos encriptar o hash, né? Tem havido um interesse maior em técnicas que evitam a encriptação dos dados. Dentre os motivos estão lentidão de software, né? Custos com hardware e encriptação, tá? Outra coisa é que se você for utilizar, se você criar um determinado equipamento e aí você quiser incorporar um algoritmo de encriptação lá, você tem que dar um dinheirinho lá para o desenvolvedor daquele algoritmo, né? Porque aquele algoritmo é patenteado, você simplesmente não pode pegar e incorporar no seu equipamento. Hardware otimizado para grandes tamanhos de dados, e mesmo com blocos de dados pequenos tem um tempo elevado. Por exemplo, tem algoritmo de criptografia que tanto faz você colocar um bloco grande como um pequeno. Para ele descriptografar, ele vai demorar praticamente quase o mesmo tempo, né? Então ele leva um tempo grande. Então isso não compensa. Por exemplo, se nós formos incorporar isso na transmissão entre tabelas de roteamento, não tem como você ter um cálculo grande demorado na transmissão de uma tabela de roteamento. Tem que ser uma coisa muito rápida e leve, né? Por isso que a internet, meu povo, ainda é uma terra insegura, né? Porque os equipamentos não têm muito poder, muitos equipamentos que são sensíveis, né, que são importantes, não têm ainda muito poder computacional, tá? Haja vista, os roteadores são um ponto fraco da internet e não tem como a gente viver na internet sem roteadores, né? Por isso que outros países espionam aí uns aos outros, né? Aqui um exemplo de código de autenticação da mensagem, né? Para realizar a integridade da mensagem, eu peguei essas figurinhas aqui, tá? De outros livros, tá, pessoal? Esse livro aqui do Kuroso, ele é muito pobre em termos de imagens, né? E a imagem ela é muito didática, né? Eu gosto muito de usar a imagem nas minhas aulas, principalmente nesses contextos aqui, né? Aqui é o mesmo exemplo que nós já demos, né? Utilizando outras figuras, tá? Integridade, além de usar as funções hash e um segredo compartilhado, né? Aquele Szinho lá e tal, né? Vamos passando aqui.
Código de autenticação da mensagem, né? Muitas aplicações, incluindo algoritmo de roteamento de estado de enlace, só se preocupam com a integridade da mensagem, não com o sigilo, né? E aí esse MAC, né, significa um código de autenticação da mensagem, né? Aí ele diz assim, né, o MAC pode autenticar mensagens sem uso de algoritmos complexos juntos no processo de integridade. O tipo mais popular de MAC, né, atualmente é o HMAC. Ele passa os dados e a chave de autenticação duas vezes pela função hash, né? Então aqui, como no roteamento eles não podem utilizar algoritmos complexos, né, de criptografia, eles utilizam esses códigos de autenticação da mensagem aqui, né? Aí o que ele faz aqui, ó? O HMAC ele pega aqui a chave e a mensagem, né? Ó, é igual a tira o hash, né? De uma chave secreta, né? Ó, K1 e K2 são chaves secretas, derivado da chave original K. K é a chave secreta, M é a mensagem, o hash é a função hash escolhida, pode ser MD5 ou SHA-1. K1 e K2 são chaves secretas, derivadas da chave original, e mais é a operação de concatenação de strings. O que ele faz aqui, né? Ó, pega aqui a chave secreta e a mensagem, tá? É igual ao quê? Ao hash de uma chave mais o hash da segunda mensagem mais a mensagem, né? O hash da segunda chave mais a mensagem. Então ele pega, ó, tira o hash aqui da chave 2, né? Mas aqui poderia ser, vamos supor que se são duas chaves, né? Poderia ser chave pública e a privada, né? E aí ele tirou aqui o hash da chave mais a mensagem e depois tirou o hash da outra chave, né? Junto com o resultado aqui desse hash. E aí ele transmite isso aqui. Você percebe que aqui não há nenhum, digamos assim, um cálculo de grande poder computacional, né? Então isso é simplesmente tirando hashes, né? E aí ele pode tirar isso aqui, né? E aí mandar junto da mensagem, né? E aí ele consegue garantir que aquela mensagem está autêntica, né? Então, e aí ele vai conseguir autenticar aquelas mensagens sem o uso de algoritmos complexos, né? Assinatura digital, né? Assinatura digital, pessoal, é uma técnica, como ele falou aqui, que cumpre a funcionalidade do mundo digital. Já comecei comecei a aula falando um pouco delas, né? E assim, todos nós, né, que acessamos contas bancárias, nós temos, digamos assim, geralmente temos duas senhas, né, como a gente já viu na criptografia assimétrica. E aí nós temos uma senha que a gente entra no site, nós temos uma senha que garante que aquela operação está sendo realmente feita por nós, né? Garante que aquilo ali somos nós mesmos, né? É como se fosse assim, não tem como garantir o não repúdio ali, né? Porque aquela chave só nós que temos, né? Aí ele diz aqui, lembre-se de que com a criptografia de chave pública, o pobre possui tanto uma chave pública como uma privada, as quais são únicas para ele. Dessa maneira, a criptografia de chave pública é um excelente candidato para prover a assinatura digital, e é justamente ela que é utilizada na assinatura digital, né? Para criar uma assinatura para um documento, Bob usa sua chave privada e garante a autenticidade da mensagem, né? Também é importante notar que, se o documento original for modificado de alguma forma para alguma outra forma alternativa, por exemplo, em bilinha, a assinatura que Bob criou para M não será válida, né? Então, o que acontece? Quando a gente criptografa uma mensagem, tá, utilizando uma chave, aqui o que ele diz é justamente isso, né? Ó, ele fez uma carta aqui para Alice e pegou, criptografou, né, aquela mensagem da chave privada de Bob. Ele criptografou aquela mensagem com a chave privada dele. Então aquela mensagem ela só vai poder ser aberta com a chave pública dele, né? E assim, se
a mensagem for aberta, né, o que ele diz aqui, né, ó, se o documento original M for modificado para alguma alternativa, alguma forma alternativa, por exemplo, M', né, o cara colocou um M, botou aqui um detalhezinho, a assinatura que Bob criou para M não será válida. Então o que é que eu quero dizer isso? Que se você criptografar uma mensagem com uma determinada chave, né, e você enviar aquela mensagem e a pessoa for utilizar, digamos assim, no caso aí a Alice for descriptografar a mensagem e aquela mensagem for alterada, ela não vai ser descriptografada com a chave pública de Bob, porque tem uma informação ali que não foi inserida pelo Bob, né? É como no caso da senha, né? A senha, a gente sabe que as coisas na computação elas são exatas, né? Se você modificar um detalhezinho por conta de um ponto e vírgula, um programa gigantesco pode não funcionar. Por quê? Porque quebrou em algum ponto, né? Importante, né? Quebrou em algum ponto importante, tá? Então, isso é o que acontece também aqui no caso de assinaturas digitais. Aqui enviando uma mensagem assinada digitalmente, né? Um outro exemplo aqui que eu peguei de um outro livro aqui, né? Que é um livro de criptografia do William Stallings que eu tenho. Ele pega aqui a mensagem, né? Ele pega, encripta a mensagem mais o hash com a chave privada do emissor, né? O que ele faz aqui, pegou a mensagem, tirou o hash, né? Pegou a chave privada de Alice, criptografou o hash e juntou aqui com a mensagem e a enviou, né? Aí ele chega aqui, ele descriptografa aqui a mensagem, né? E obtém aqui a mensagem, o hash, e compara, né? Isso aqui, pessoal, é uma mensagem assinada digitalmente. Por quê? Porque perceba que a assinatura, que a garantia do não repúdio aí, né? Garantia da integridade da mensagem foi feita utilizando uma chave que só aqui no caso a Alice tem, né? Entendeu? Ele encripta a mensagem, né? Mas o hash com a chave privada do emissor. Então, se eu vou criptografar se a Alice criptografa com a chave privada dela, ela está garantindo não repúdio, tá? E vai garantir que aquela mensagem, né, quando o Bob receber, que foi ela que mandou, né? Está garantindo que foi ela que mandou. Isso aí é o não repúdio, né? E o hash que está junto da mensagem, né? Se for Bob que receber mesmo, né? Porque ela está transmitindo isso, pode ser em texto aberto, né? Aqui um ataque homem ao meio aqui prejudicaria isso também, né? Poderia alterar a mensagem. Então aqui o que ele faz? Ele tem certeza, né, que aquela mensagem veio da Alice, né? Ele tem certeza entre aspas, né? Por quê? Primeiro porque foi criptografado com a chave privada dela, né? Então se chegou para ele, né? Então ele está garantindo aqui, ele tem garantido que veio dela. Se ele comparar os hashes e forem iguais, né? Ele descriptografou aqui, o hash, né? Pegou a chave pública aqui de Alice, né? E descriptografou e comparou os hashes. Então, se os hashes forem iguais, também a mensagem está íntegra, né? Então, quando a Alice criptografa com a chave privada dela, ela está garantindo não repúdio, tá? E aí, quando o Bob descriptografa com a chave pública dela e consulta se os hashes forem iguais, se estão iguais, então a mensagem está íntegra, né? E foi realmente a Alice que mandou. Então ele garante a autenticação conforme mostrado em B, né? Aqui um outro exemplo, aqui nesse caso aqui, ele está no B aqui, ele está garantindo também, tá? Ele está mandando aqui criptografou o hash, criptografou a mensagem inteira, né? Como a gente viu naquele outro exemplo, e aí transmitiu, né? Então isso aqui é uma forma de assinatura digital, né? Então esse aqui é o princípio da assinatura digital, é você transmitir uma mensagem, né, mais um hash daquela mensagem, tá, criptografados, tá, e pode ter até o código lá que eles chamam de S, né, tá, pode ter até um código daquele ainda incluso no meio
para garantir que aquele hash está autêntico também, né? Aqui um exemplo também do que acontece, né? Verificando a mensagem assinada, do mesmo jeito que a gente viu nas outras imagens, né? Uma aplicação importante de assinatura digital é a certificação de chaves públicas. Então, a vinculação de uma chave pública a uma entidade particular é feita em geral por uma autoridade certificadora, cuja tarefa é validar identidades e emitir certificados. Então, logo verifique a identidade da entidade, a autoridade certificadora, né, a CA, cria um certificado que vincula a chave pública da entidade à identidade verificada. Então, o que acontece aqui, pessoal? Só passar aqui um pouquinho aqui para a gente... Então, é o seguinte, para nós termos assinaturas digitais, né, nós temos que ter entidades que garantam que aquela assinatura realmente é a assinatura daquela pessoa, tá? Porque senão todos nós criaríamos a nossa assinatura digital, né? E aí isso não é possível, tá? Então o que é que acontece? Existem empresas, tá, que você paga mensalmente, que elas garantem a autenticidade daquela sua mensagem, tá? Que elas validam aquela sua mensagem. Como é que elas validam isso? É como se fosse assim: você vai utilizar aquela sua assinatura digital num determinado lugar, né? Quando você insere aquela assinatura digital, aquele sistema que você está inserindo a sua assinatura, ele consulta aquela entidade certificadora que você obteve a assinatura digital, né? Então, vamos ver se aqui tem um exemplo aqui, né? Se aqui tem alguma imagem que remeta a isso, né? Tá aqui, ó. O Bob aqui, ó, o Bob tem sua chave pública certificada pela entidade certificadora, né? O Bob aqui ele vai provar, né? Vai, digamos assim, descriptografar alguma coisa ou criptografar alguma coisa, né? E aí ele entra em contato com a autoridade certificadora. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que não tenho mais aqui. Um exemplozinho fácil aqui é assim, ó. Nós temos aqui uns quadradinhos desse aqui, né? Achei melhor assim que dá para mim poder desenhar aqui para vocês, tá? Então pronto, aqui é o seguinte, eu estou querendo transmitir aqui, criptografar uma mensagem aqui, enviar aqui para esse destino aqui, né? Aqui vamos supor que aqui é a Alice e Bob, né? A Alice está mandando uma mensagem para Bob aqui. E aí o que acontece, né? Só que é o seguinte, ela precisa vir aqui, né? Precisa garantir que aquela mensagem aqui que vai chegar no Bob, né, é realmente da Alice, tá? É realmente da Alice. Então o que acontece? Quando a mensagem chega aqui, tá? Nesse momento aqui seria o momento da criptografia, aqui nesse rosa aqui, né? Olha, eu tô querendo autenticar aqui nesse sistema aqui para mandar uma mensagem aqui para uma outra pessoa, né? Ou então estou querendo autenticar, esse rosa aqui seria o login, né, de um determinado sistema. E aí eu preciso entrar nesse sistema, então eu quero autenticar aqui nesse login aqui, nesse quadradinho rosa. Então aí a pessoa pega, insere os dados dela, né, inclusive a assinatura digital. Então o que a assinatura digital vai fazer, né? Esse login, esse sistema vai fazer, entrar em contato com a autoridade certificadora, consultar se aquele certificado que a pessoa está utilizando é válido. Se for a autoridade certificadora aqui, né, a CA, né, a CA vai
dar o OK, né? CA vai dar o OK, e aí aquela pessoa consegue logar no sistema que ela está querendo, tá? Então a autoridade certificadora aqui é como se fosse um terceiro, tá? Como se fosse um terceiro. E aí, por exemplo, se a minha chave, a minha assinatura digital, ela foi burlada e alguém utilizou sem o meu consentimento, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade, meus amigos, é todinha desse rapaz aqui, da autoridade, dessa moça aqui, da autoridade certificadora, tá? Por quê? Porque ela é que tem a obrigação de garantir, né, que aquela chave ela não seja, digamos assim, burlada, né? Tá? E aí, como é que ela faz para garantir essa segurança, né? Aí nós vamos ver um pouco mais aqui para frente, né? Aqui, por exemplo, por que nós precisamos de assinatura digitais, né? Por exemplo, se tu de se passar por Bob usando criptografia de chave pública, pede uma pizza, né? Assim, olha, eu sou o Bob e quero pedir uma pizza, e aí um exemplo disso aqui também, pessoal, por exemplo, o cartão de crédito é muito parecido com isso, né? O cartão de crédito, quando a gente, lembrei agora, né, que o cartão de crédito, por exemplo, quando você vai fazer o pagamento de alguma conta, né, o que é que acontece? O banco do cartão é o terceiro ente daquela transação, né? Tem o cliente, tem a empresa, né, que você está comprando algo, né, um alimento, e aí quando você vai pagar, o banco do cartão de crédito, lá quando você passa o seu cartão, aquela maquininha ali, ela vai entrar em contato com o banco e vai validar aquela sua senha que você digitou, né? Aquilo ali também é uma assinatura que você tem digital, né? Tá? E aqui o que é que acontece? Ele pede uma pizza, diz que é o Bob, né, e tal. E aí o Bob chega lá a pizza, e se ele não tivesse uma assinatura digital, por exemplo, se o cara pega um cartão de crédito do outro, né, ele conseguiria fazer isso aqui tranquilamente, e a senha, né? Tá? E pensar que antigamente cartão de crédito nem tinha senha, só era assinatura. E aí na autoridade certificadora, né, associa a chave pública a uma chave particular, né, a chave Bob, né, após ser uma pessoa, um roteador, registra a sua chave pública com a autoridade certificadora, né, e Bob fornece prova de identidade à entidade certificadora. A CA cria um certificado associando Bob à sua chave pública. O certificado contém a chave pública de Bob assinada digitalmente pela CA, e a CA diz que esta é a chave pública de Bob. Então, a chave pública do Bob, ela é autenticada pela autoridade certificadora, né? Aqui um exemplo disso, né, do que acontece aqui, né? Aqui o que é que tem de um certificado, né, de uma assinatura digital? Tem o número da versão, da especificação, tem o número de série, né, tem uma assinatura, né, que especifica o algoritmo, tem o nome do emissor, tem a validade, tem o nome do sujeito e a chave pública do sujeito, né? Então, foi sujeito, beleza? E aqui, pessoal, tem um vídeo aqui falando de assinatura digital, né? Eu vou disponibilizar o slide, tá? Aí vocês podem assistir o vídeo para a aula não ficar tão longa, tá? E aí, por exemplo, assinaturas digitais, intermediários confiáveis, né? Problema com chave simétrica, né? Como duas entidades escolhem a chave secreta compartilhada pela rede, né? Se nós tivermos, né, uma solução, né? A solução é nós termos um centro confiável de distribuição de chaves, agindo como intermediário entre as entidades. Tipo assim, eu estou precisando transmitir uma mensagem. E aí a pessoa, né, ou o dispositivo, ele solicita uma chave para transmissão na rede.
E aí ele recebe aquela chave e faz aquela transmissão. É como se ele recebesse uma permissão para transmitir, né? Isso funciona também através de um centro de distribuição de chaves. E cada chave dessa que é distribuída, né, ela é uma chave diferente, tá? Então isso também pode ser solucionado, esse problema aqui da chave simétrica. E essa técnica aqui não é uma técnica tão complexa, né? São programas que fazem isso, né? Problema com chave pública. Quando a Alice obtém a chave pública de Bob da web, e-mail ou um disquete, como ela vai saber se a chave pública é mesmo de Bob e não de Trude, né? Se o Bob tiver uma autoridade certificadora, né, confiável da chave dele, né, então ela tem como ter certeza, tá, que aquela chave é realmente do Bob. Tudo bem? Então, pessoal, era isso, né? Por enquanto, tá? Para a aula não ficar tão longa. Tudo bem? Então, vou pedir a vocês que façam a atividade lá, né? Eu quero também um mapa mental falando mapa conceitual falando disso aqui que nós vimos hoje, né? Dos hashes, desses tipos de criptografia, tá? Tudo bem? Façam o possível para deixar o mapa conceitual de vocês o mais bem feito possível, tá? Porque ele é que vai valer como a nota para os nossos assuntos, tá bem? Pois tudo de bom e espero que a aula atenda vocês da melhor forma possível.